Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM. Essa é a nossa 10ª aula. E o assunto de hoje é a arte urbana. É um dos assuntos que mais caem no Enem. Nós falamos na nossa penúltima aula sobre arte contemporânea e a arte urbana, ela faz parte da arte contemporânea. É uma expressão da arte contemporânea. E o nome fala arte urbana porque é a arte de rua. É a arte feita na rua. É a arte feita para as pessoas que estão circulando nos espaços urbanos. Então, é uma arte que vai falar sobre intervenções, sobre instalações, música, performance, teatro. Só que é uma arte feita para o público que está circulando pela cidade, pelas ruas, pelas praças, os metrôs, trens. Então, nesses espaços, enquanto a pessoa circula, ele vai ter contato com esse artista, ele vai ter contato com essa arte. E ele pode ressignificar o seu pensamento a respeito da arte. E o artista também pode se comunicar com esse público. E a arte urbana, ela também vai falar sobre muitos artistas que não passaram por universidades, não têm um diploma de arte ou de uma das habilidades artísticas, como pintura, escultura, mas ele quer também se manifestar. Então, ele quer também mostrar o seu sentimento. Então, ele usa o espaço urbano também para se manifestar. Então, a arte urbana, ela vai aderir, ela vai abrigar, né? Então, ela vai fazer com que todos esses artistas e essas manifestações possam vir à tona e possam ser reconhecidas como uma obra de arte. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá ver? Esse primeiro é a escadaria Selarón, no Rio de Janeiro. O artista é Jorge Selarón e ela foi inaugurada em 2013. Então, observa, gente, que é uma escada que podia ser um lugar sujo, um lugar marginalizado, mas o artista pegou azulejos, né, e foi criando como se fosse um mosaico. E ele escreveu algumas coisas nessas escadas, né? O Rio de Janeiro, obviamente, porque é o lugar onde ele está trabalhando, mas ele criou essas obras e observem as cores que ele trabalha. Ele está trabalhando o verde, o amarelo, ele está trabalhando o azul, ele está trabalhando o nacionalismo, ele está trabalhando as cores do Brasil. Então, ele está mostrando que do lixo, né, de azulejos quebrados, ele pode ressignificar e ele pode produzir uma arte, cobrindo uma escada que poderia estar toda depredada ou mal conservada, mas ele traz luz para essa escada, ele traz pessoas que vão tirar fotos, então é publicidade, é a questão do turismo também. Então, esse artista tem essa expressão. Vamos ver mais alguns exemplos. Eu digo aqui, ó, eu tenho um trem, né, e eu falo assim, esse tipo de expressão artística está espalhada por todo o mundo. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e tem um caráter dinâmico e passageiro. Esse normalmente é associado à fotografia, que permite seu registro duradouro. Então, eu tenho aqui um grafite num trem. A fotografia, gente, ela surgiu lá no século XIX, no início do século XIX, tá? Só que ela só vai ganhar status de arte na década de 70 do século XX. Até então, a fotografia era vista apenas como documento, é um registro documental, muito usado na época das guerras, muito usado para descobertas de artistas em termos de experiências com fósseis, com descobertas da arqueologia. Na década de 70, ela se eleva a status de arte porque as pessoas começam a ver que o artista fotógrafo, ele tem um ângulo específico, ele observa as cores, a tonalidade, a luz mais adequada para aquela imagem ser representada. Então, ele não simplesmente registra, mas ele consegue transmitir uma mensagem através da fotografia. E a fotografia também vai ser bem aliada a essa questão da arte urbana, porque ela é passageira, né? O grafite chega uma hora que ele vai acabar, porque a parede vai se deteriorar,
né? O músico que toca, ele vai parar de tocar. O teatro acontece e é naquele momento que aconteceu o espetáculo, você tem interação e depois que a peça acaba. Então, a fotografia, as gravações, elas vão ser aliadas aos artistas. Gente, a origem da arte urbana, ela é muito discutida entre os estudiosos, né? E alguns dizem que a arte urbana vai se remeter a períodos da antiguidade, desde os povos gregos e romanos, que já transmitiam essas mensagens nas ruas da cidade, através dos seus desenhos, através de apresentações de teatro, de dança. Então, a arte urbana, ela vai propor justamente sair dos lugares ditos como consagrados, aqueles destinados a exposições, como as grandes galerias, os teatros, cinemas, as bibliotecas, os museus, e vai evidenciar a arte cotidiana espalhadas pelas ruas. Então, hoje nós temos artistas urbanos, assim como os gregos, os romanos, também faziam a sua arte nesses espaços. Vamos lembrar que os gregos tinham um teatro grego, né, onde as pessoas podiam se manifestar, mas nas ruas da cidade também tinham outros tipos de produção. Vamos lá seguir mais adiante e eu vou falar alguns temas ligados à arte urbana, né? Nós temos uma arte ligada muito a questões sociais, políticas, tá? Econômicas. É importante analisar o crescimento da arte urbana nos últimos tempos e a forma com que passa a ser vista como um valor cultural muito significativo para a minoria que anseia se comunicar. Como eu falei para vocês, muitos artistas urbanos não passaram por escolas, não passaram por universidades, mas eles têm esse anseio de se comunicar. Então, a arte urbana é o espaço onde ele pode falar das suas preocupações políticas, econômicas, sociais. Então, nós não podemos dissociar a arte urbana desses temas, tá? Vamos lá, artista urbana no Brasil. Nós temos aqui a representação de um artista da década de 70, tá? E eu digo aqui que esse artista trabalha o grafite nas paredes de São Paulo. E a curiosidade surgiu numa época conturbada da história do país, que foi a ditadura militar. Alex Valauri, né, é um dos precursores da arte urbana no Brasil. Vamos lembrar que a pop art, que é o divisor da arte contemporânea, e vai trabalhar a pop art, quando chega no Brasil, na década de 60, década de 70, eu tenho a ditadura militar. Então, a ditadura militar vai dar uma outra maneira de interpretação para a arte. Enquanto nos Estados Unidos eu tenho uma arte de grafite mais leve, mais descontraída, falando de cinema, com cores primárias como o amarelo, o azul, o vermelho. No Brasil, por conta da ditadura militar, essa mesma arte ela vai ser trabalhada com cores mais preto e branco, falando sobre a repressão, falando sobre os jovens. Isso vai acontecer tanto nos grafites, quanto vai acontecer no cinema e na música. Muitos artistas foram proibidos de se manifestar. Outros foram mortos, muitos foram exilados. Então, a arte brasileira, nesse período, foi uma arte bem conturbada. E os artistas que conseguiram driblar, né, a censura e toda essa preocupação com a ditadura militar, realmente fez história nessa época. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Eu digo assim, ó, no início era uma arte marginalizada, de certa forma ainda sofre preconceito, dependendo do local onde ela é produzida e do indivíduo que a realiza, sendo mais reprimida entre a população negra e pobre. Entretanto, alguns artistas conseguiram posição de destaque no mercado da arte. Ainda que a produção do artista de rua não seja reconhecida por muitos, é necessário destacar a importância e a relevância desse trabalho para a sociedade. Como é uma arte urbana, ela está em todos os lugares, as pessoas visualizam, passam por ali quase que todos os dias, então ela está virando sim uma arte cultural, ela está virando sim uma expressão da cultura. Então esse artista, que é um artista de rua, ele pode sim se expressar e ele deve ser valorizado. E agora nós temos algumas leis, né? Decretos que estão valorizando esse artista. E eu trago aqui para vocês verem isso.
Vamos lá. Ó, vale lembrar que muitos problemas são enfrentados pelos artistas de rua, tal qual a proibição de manifestações artísticas em locais públicos, o que contraria o artigo 5º da Constituição do nosso país, que diz que todo cidadão é livre para se manifestar artisticamente. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou da licença. Então, a nossa Constituição, ela garante esse direito. Então, a questão do preconceito tem que ser revisto e parte de nós, parte de vocês que são jovens, né, que têm também essa expressão, né, urbana, também querem se manifestar de alguma forma. Não é pichação, não é você depredar o patrimônio urbano, mas é você usar o espaço urbano para se colocar. E a melhor maneira de se colocar é através da arte, através de poemas, de grafites, de stencils. Nós vamos ver algumas técnicas dessa arte urbana, de uma música, de uma peça teatral. Então está nas suas mãos, nas nossas mãos, fazer com que esse conceito mude, né? Então vamos aqui mostrar algumas outras manifestações urbanas. Sobre esse tema, algumas leis foram introduzidas na cidade brasileira com o objetivo de tornar a rua livre, para que assim os artistas possam trabalhar e apresentar seus trabalhos. Em 19 de julho de 2011, o decreto número 52.504 regulamentou o exercício artístico nas vias públicas da cidade de São Paulo, e a Lei 10.217 de 2011, através do decreto número 14.589, regulamentou essas manifestações na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E aqui eu tenho uma imagem de um artista, esse artista Henderson Moraes, que trabalha justamente na cidade de Minas, várias cidades, mostrando o seu grafite, né, trazendo uma nova forma para a cidade, um novo visual para a cidade, tornando uma cidade mais bela, mais descontraída e uma forma de mostrar a sua arte. Vamos ver outro? Aqui eu tenho alguns exemplos, tá, de arte urbana. Eu tenho o grafite, que é a mais significativa, tá, que pode ser feita com tinta spray, principalmente nas paredes, túneis, nas ruas, né? Lembrando, gente, que o grafite não é pichação, tá? O grafite precisa ser regulamentado, a pessoa tem um projeto, ela pede autorização para poder fazer aquela pintura. Então, os espaços não são os espaços onde eu quero para fazer qualquer coisa que ninguém entende, mas não. Então, ele é todo regulamentado e as pessoas têm técnica, né, para fazer o grafite. Não é qualquer um que pega uma tinta spray que chega lá e consegue fazer, né? Precisa ter algumas técnicas específicas, precisa estudar como ele vai trabalhar essa tinta. Vamos ver outra manifestação urbana. Além do grafite, eu tenho o stencil. Esse é um stencil de Banksy. Nós já comentamos sobre Banksy em outras aulas. É um artista bem valorizado, tá? Bem visto pela mídia. E o stencil, gente, ele é apenas um recorte, é uma técnica de recortar um papel rígido e utilizá-lo como molde. E a tinta empregada geralmente é o spray, usada para fixar as ilustrações e desenhos nas ruas, paredes e postes. Então, o stencil, você faz o molde, chega lá com o seu molde e já faz a sua pintura, tá? Essa é uma técnica. Então, o grafite, que você faz o desenho, depois usa diretamente spray. O stencil não, o stencil já é com um molde vazado. Vamos mais uma técnica que você pode trabalhar, que são os poemas urbanos. Então, as pessoas escrevem. Esse aqui é Giovanno Baffo, que escreveu esse poema. Então, tem vários artistas que trabalham poemas também em espaços urbanos. Outra arte
urbana é o adesivo. E o adesivo você já sabe, né? Você trabalha primeiro, você coloca ele na gráfica, tem de vários tamanhos e geralmente eles são colados em placas, podem ser colados também em muros e em alguns outros espaços urbanos destinados para a colocação do adesivo. Então nós temos aí o grafite, o stencil, o adesivo e os poemas urbanos, além das músicas da peça teatral que nós já comentamos com vocês. Vamos então à nossa primeira questão sobre esse assunto. Ela caiu no Enem de 2016 e fala assim: o hip hop tem sua filosofia própria, com valores construídos pela condição da existência vivida nas periferias de muitas cidades, colocando-se como um contraponto à miséria, às drogas, ao crime e à violência. O hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída. As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas. Então, gente, observa que ele fala do hip hop, que você tem a música, você tem o texto, você tem a dança do break e ele, através dessa cultura, ele diz que eu vou reconhecer em que elementos. E aí vem as questões. Vamos lá? Na letra A, nos traços e formas que representam personagens de olhos desproporcionalmente maiores e expressivos, conhecidos como mangá? Será que ele é representado nas formas de se vestir e de cortar os cabelos como objetos contestadores da ordem social, próprios do movimento punk? Nas frases e dizeres de qualquer espécie, rabiscos sobre fachadas de edifícios que marcaram a pichação? Nos movimentos leves e sincronizados, com os pés que deslocam o dançarino, denominando moonbreak? Nas declarações rápidas e ritmadas de um texto, com alturas aproximadas, características do rap? Ele está falando do hip hop. Se eu falo do hip hop, com certeza porque a questão fala da dança, né? Do ritmo que vai se aproximar do rap. Então, na cultura hip hop, eu tenho essas manifestações. O grafite, eu tenho a dança do break, que é justamente esses movimentos, né? E eu tenho a letra da música. Então, a letra vai ter uma letra de contextualização, de protesto, falando sobre questões políticas e sociais. Vamos a mais uma questão. Questão 2. Ela caiu no Enem de 2017 e ele fala assim: a sujeira virou arte. Dia após dia, a poluição invisível dos canos de descarga vai grudando nos muros junto à foligem de fogueiras acesas por moradores de rua, até que não seja mais possível distinguir o limpo original do sujo acumulado. É nesse momento que surge o artista visual Dreamcoat, com um pano úmido, um pincel e uma garrafa de água e nada além. Ele tem transformado a paisagem da capital mineira ao usar a técnica do grafite reverso, que consiste em apagar a sujeira para criar desenhos e dialogam com a problemática da cidade. Então aqui eu tenho uma imagem e esse artista está justamente retirando a sujeira com um pano, água e pincel. Mas o que ele desenha ao retirar essa sujeira? E aí ele vai colocar nesse segundo texto: o trabalho atual consiste em desenhar rostos de pessoas desaparecidas que tinham em sua história alguma relação com as drogas. Esse lugar respira o problema da droga. O usuário de crack muitas vezes é tratado de forma hostil. Essa é uma forma das pessoas passarem por aqui e olharem duas vezes para aquilo que a sujeira esconde e que, na verdade, elas não veem porque não querem, diz o grafiteiro. Então, gente, esse artista, ele vai trabalhar retirando a sujeira e no lugar dessa sujeira ele coloca rosto de pessoas desaparecidas. E essas pessoas têm relação com o crack, com o mundo das drogas. Então são pessoas que a sociedade não quer ver. São pessoas, estão ali passando por problemas, mas a sociedade muitas vezes
mantém essas pessoas à margem, né, esquecidas, e ele está trazendo esse rosto dessas pessoas desaparecidas à voga quando ele faz esse grafite reverso. E a questão é justamente em cima dessa problemática. Vamos lá às nossas opções. A arte pode representar padrões de beleza ou ter um propósito de questioná-los, permitindo que a sociedade reveja valores e preconceitos. O artista Edrin Cortes utiliza a técnica do grafite reverso com o objetivo de ressaltar o descaso do poder público com a limpeza, evidenciar a humanidade dos usuários de droga, representar a estética da paisagem urbana, destacar a poética nos espaços urbanos ou debater o perigo da poluição. Então, gente, ele faz rostos de pessoas desaparecidas que tinham algum envolvimento com a droga. Como o poder público usa a sua política em favor do usuário de droga, em favor dessas pessoas que estão nas ruas, sem objetivo de vida? Então, é justamente esse o questionamento. Vamos voltar aqui para a pergunta. Dessas opções, né, a opção, justamente porque ele usa a técnica e ele permite que a sociedade reveja os valores, está expressa na letra B, que é justamente evidenciar a humanidade dos usuários de drogas. Então, aqueles usuários de drogas que estão à margem, estão esquecidos, né? As pessoas não querem ver, ele volta, e essa questão foi uma questão bem debatida, né, no Enem, e traz justamente a nossa responsabilidade como cidadãos durante a sociedade, né, perante a sociedade. Vamos a mais uma questão do Enem? Essa questão caiu em 2015 e diz assim: o rap, palavra formada pelas iniciais ritmo e poesia em inglês, junto com a linguagem da dança, que é o break dance, e as artes plásticas, que é o grafite, seria difundido para além dos guetos com a cultura hip hop, de cultura hip hop. Então, gente, a cultura, quando você viu no texto com letra maiúscula e cultura com letra minúscula, vai fazer justamente essa distinção. Eu tinha apenas uma representação de uma cultura menosprezada, agora não, com letra maiúscula, ela passa a ser algo que tem valor, que é reconhecida como uma expressão realmente da população. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Ele diz assim: o breakdance surge como uma dança de rua. O grafite nasce das assinaturas inscritas pelos jovens com spray nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. A linguagem do rap, do break, se tornaram os pilares da cultura hip hop. E a questão, entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos como, gente, ele fala do break, movimentos retilíneos, com crítica aos indivíduos alienados, com movimentos improvisados, como uma expressão da dinâmica da vida urbana, com movimentos suaves, como sinônimo da rotina nos espaços públicos, com movimentos ritmados pelas solas de sapatos com símbolos de protesto ou com movimentos cadenciados como uma contestação e rápidas mudanças culturais. Então, como é o hip hop, é justamente os movimentos improvisados como uma expressão dinâmica da vida urbana. A vida urbana é rápida, ela é ligeira, ela passa. Os problemas acontecem todo dia, as pessoas mudam. Então, a sociedade é dinâmica e o grafite, o rap, a dança, ela precisa ser dinâmica. Por isso que os movimentos da dança, eles são improvisados. Não é aquele movimento da dança clássica, né? Que tem todo um preparo para que as pessoas possam ensaiar e depois apresentar. Não, é na hora. É na hora que você ouve, é na hora que você produz os seus movimentos. Vamos para mais uma questão? Questão 4 diz assim: a batalha das autoridades paulistanas contra a poluição visual está entrelaçada a um conflito social profundo, cuja forma de expressão não é vista em outras cidades, a pichação. O jornal americano New York Times
diz que, mesmo que o reconhecimento do grafite paulistano em galerias internacionais, a pichação permanece como uma expressão marginal, com sua grafia muitas vezes incompreensível para quem não é do meio. Os integrantes das gangues de pichadores, inclusive, não se consideram grafiteiros e veem o grafite como uma arte frequentemente cooptada comercialmente, afirma o texto. E a questão é, o conflito explicitado pela matéria jornalística pode ser compreendido por grafite e pichação são desvinculados do universo artístico em razão de seu caráter de expressão marginal. O grafite parte de um engajamento político e social, enquanto a pichação visa ao embelezamento da cidade. A pichação, em sua finalidade, destoa do grafite, já que o seu compromisso é meramente estético. Grafite e pichação são criações com propostas estéticas diferentes, sendo que os pichadores criticam a cooptação comercial dos grafiteiros. A ação do poder público retrata a sintonia política e social em relação às manifestações dos pichadores. A resposta, gente, está já no texto, né? É a letra D, porque na letra D ele justamente fala isso no texto, né? O grafite, ele tem uma expressão cultural e o pichador diz que aquilo é comercial. Então, ele não se vê como um grafiteiro, ele é um pichador. E pichação é crime, como nós já comentamos com vocês. Vamos para mais uma questão? Nós terminamos aqui. Essa é a nossa última questão, que parte do Enem, né? Eu espero que vocês tenham bons estudos, revejam esses conceitos. Foram 10 aulas falando sobre arte. Aqui na plataforma Eduque, você vai encontrar todas essas aulas, outras aulas também. Prepare-se. Eu desejo a você tudo de bom, sucesso e que você consiga o curso para o qual você está se preparando. Até a próxima, nos encontramos por aí. Obrigada pela atenção.